Minutos, o corpo pastoral aqui, nós pensamos num tema, e esse tema é muito importante, a qual eu vou estar ministrando agora. Pessoal, uma reflexão atravessou o século XX e século XXI. Essa reflexão permeou a sociedade, e ela ainda grita pedindo respostas. Há um tempo atrás, um autor, um pensador chamado Marshall Berman, ele escreveu um livro, ele fez uma reflexão dizendo assim: tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sólido desmancha no ar. E por que essa reflexão? Nós, a modernidade, escolhemos desmanchar tudo que é sólido. A geração presente, ela está querendo romper com a tradição, com a doutrina. A geração presente decidiu derreter o que é sólido. As estruturas de pensamento que foram formuladas ao longo do século estão sendo demolidas. A nossa geração, ela não quer mais escolher pensar. Por que eu penso isso? Por que eu sou salvo pela graça? O que é justificação? A sociedade presente está tão embriagada por experiências que nós não estamos mais voltando à doutrina dos apóstolos. Quando você estuda a história do cristianismo, você vai pensar uma coisa interessante. Você sabia que a doutrina, antigamente, ela era cantada nas igrejas? Hoje não temos mais isso. A nossa sociedade é líquida, o caráter é líquido, os relacionamentos são líquidos, o saber é líquido. A geração presente não quer mais saber de doutrina. Hoje não formulamos mais pensamentos, queremos respostas prontas. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Qual é a nossa doutrina? Porque a doutrina, ela formula o quê? Pilar. Ela formula uma base que estrutura a nossa base de conhecimento, a nossa base do saber. Então nós aqui como pastores, nós decidimos trazer de novo aqui esse tema tão importante, que nós trabalhamos isso numa imersão passada. Eu quero falar sobre a nossa doutrina. E o que a gente acredita como isso? Quais são os pilares que vão sustentar aquilo que a gente tanto acredita? O primeiro é aquilo que nós acreditamos das Escrituras Sagradas. Aquilo que Lutero defendeu com veemência nas 5 solas da Reforma Protestante, que a sola Escritura, a Escritura Sagrada. A Bíblia, ela não contém, ela é a Palavra de Deus. Ela é a Palavra de Deus. Lá em casa a gente tem um catecismo infantil, gente. É interessante, se quiser fazer isso com seus filhos, e você pode acompanhar isso nos stories. Eu chego para os meus filhos, para a Maria, e falo assim: a Bíblia é ou contém? A Bíblia é a Palavra de Deus. Ela já fala, é a Palavra de Deus. É interessante isso, porque nesse catecismo infantil, ele pergunta assim para você: quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? Quem é a Trindade? O que é justificação? O que é salvação? E eles vão começando a aprender já desde pequenininho. Por quê? Porque se eu der a base para os meus filhos, eles vão ter um conhecimento que, quando eles ficarem grandes, as estruturas de pensamento das escolas, das universidades não vão derrubar aquilo que nós acreditamos. Está fazendo sentido para você? Você falou: pastor, será que valeu a pena vir para cá? Vai valer a pena. A Bíblia é a Palavra de Deus, o seu conteúdo é a verdade, e ela foi inspirada,
Deus inspirou, o Espírito de Deus inspirou mais de 40 homens ao longo de 1500 anos. Então nós temos como a Bíblia, a base das Escrituras Sagradas, ela é a base da nossa sociedade e é ela que permeia toda a nossa sociedade. O nosso conjunto de crenças, valores e comportamentos. E Deus? O que nós pensamos sobre Deus? Tem uma frase de Langston, que é importante você saber, até se você for se você for pastor. Acho que a Claudinha que participou, né, Claudinha? Aqui do nosso concílio, uma frase de Langston que ele diz assim: quem é Deus? Deus não pode ser definido, mas Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que cria, governa e sustenta todas as coisas. Deus não é uma força, uma energia, Ele é espírito pessoal. O Criador, aquele que governa, aquele que rege e que sustenta todas as coisas. Ele é o Redentor, Ele é o juiz. Deus é infinito em sua santidade, em todas as suas perfeições. E quando nós pensamos em Deus, nós temos os seus atributos visíveis e os seus atributos invisíveis de Deus. Pastor, me dá algumas bases bíblicas. Mateus 28, 19, você pode anotar aí. Mateus 22, verso 37. Gênesis 1, de verso 1. Deus Pai se manifesta na sua disposição paternal com todos os homens. Historicamente, primeiro ele se revela primeiro ao povo de Israel, com o seu propósito, com a sua graça e com a sua maravilhosa graça. Nós temos um texto que você pode fundamentar aquilo que nós acreditamos, que está em Isaías 64, de verso 8. Êxodo 4, de verso 22 a 23. E Deus Filho? O que nós acreditamos sobre Jesus? Jesus, Ele é Deus. Ele está em essência com o Pai. Ele é eterno. Jesus não é um ser criado. Na história humana, Ele não foi criado em algum certo momento, como acreditam os gnósticos, os arianos, como os testemunhas de Jeová. Não. Jesus, Ele é Deus. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele não é um ser criado. Deus vestiu pele humana, se fez gente e habitou entre nós. Ele era, Ele é, Ele sempre será. Nós observamos isso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1. Então nós precisamos ter esses textos na nossa mente para fundamentar aquilo que nós acreditamos. Jesus é Deus. O nosso Jesus é Deus, é o Deus transcendente que se fez gente. Jesus Cristo é o único mediador. Ele é a escada para o céu. Não há salvação sem Cristo Jesus. Pastor, me dá texto. João 1, verso 1, capítulo 3. Isaías 7, de verso 14. João capítulo 14, de verso 7 a verso 9. Onde Jesus se manifesta para os seus discípulos e começa a pregar a mensagem da morte. Então nós temos diversos textos que comprovam que Jesus, Ele é Deus, irmãos. Amém? E o Espírito Santo? O que nós acreditamos sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho. É uma pessoa divina. O Espírito Santo, Ele é Deus. Ele tem intelecto, Ele tem emoções, Ele tem sentimentos. Não entristeçais a pessoa do Espírito Santo. Ele atuou no mundo e inspirou os homens a escrever as Sagradas Escrituras. E Ele também ilumina os homens e capacita os homens a compreender a verdade divina. São três pessoas em um
Mas não cabe nenhuma analogia, e não use a água para usar como analogia para falar sobre a Trindade. Ele ilumina os homens. O Espírito Santo é que nos guia de toda a verdade. Ele é a verdade. Ele é o único que envia os missionários. Ele capacita os missionários. Atos capítulo 13 é claro a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava conduzindo os missionários. A igreja, eu e você, nós não temos poder algum para convencer uma só alma, se não for pela pessoa do Espírito Santo. Mas compreendendo sobre o Espírito Santo, nós temos uma tradição, uma compreensão sobre a tradição dos históricos, dos tradicionais e dos pentecostais. E eu vou dizer para você o que nós acreditamos. Amém? Vamos lá. Os históricos, eles acreditam que o batismo com ou no Espírito vem na conversão. É o que nós acreditamos. O Espírito Santo, ele vem na conversão, é no ato. Os pentecostais acreditam na segunda bênção, que o Espírito Santo vem em um certo momento e você é batizado pelo Espírito Santo. Não é o que nós acreditamos. Nós acreditamos que quando eu recebo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eu recebo o Espírito Santo no mesmo momento. Há 4 momentos em que a Bíblia registra o batismo no Espírito Santo. Em Atos 2 diz que o Espírito Santo veio e eles falavam em línguas e as pessoas ouviam na sua própria língua, ou seja, idioma. Aqui é idioma. Em Atos capítulo 8 mostra que Pedro e João são enviados pelos apóstolos e encontram os que se converteram na pregação de Filipe, e os samaritanos agora recebem o Espírito Santo. Atos capítulo 10, Pedro pregando na casa de Cornélio, um gentil veio e o Espírito Santo veio, e aí eles falam em línguas. Atos capítulo 19 mostra que veio o batismo no Espírito em Éfeso, e eles começaram agora a falar em línguas. Agora, interessante, preste atenção nisso. No capítulo 2, o Espírito Santo veio aos judeus. No capítulo 8, ele vem aos samaritanos. No capítulo 10, ele vem aos gentios. No capítulo 19, veio aos prosélitos. Ou seja, isso mostra a universalidade do Espírito Santo. Ele vem a todos. Mas o que nós acreditamos? Eu recebo o Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo, eu creio em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, me arrependo pelos meus pecados, eu recebo o Espírito Santo, eu já tenho o Espírito Santo. Mas nós acreditamos que quando a gente começa a buscar o Espírito Santo, a gente começa a viver com o Espírito Santo, aí nós somos enchidos, há um enchimento, a palavra correta, há um enchimento com o Espírito Santo. Então o que nós acreditamos? Que nós precisamos buscar o enchimento com o Espírito Santo todos os dias. Sim ou não? Imagina esse copo aqui com água. Imagina que ele fosse agora de plástico. A minha vida é assim, eu me santifico, eu busco a presença de Deus. O Espírito Santo vai enchendo. O que vai acontecendo com esse copo? Ele transborda. Se eu tenho uma vida longe de Deus, eu estou buscando o pecado, eu estou fazendo coisas que desagradam, que ferem os atributos de Deus, é como minha vida tivesse um furo. Esse copo vai ser enchido pelo Espírito Santo? O que acontece? A água vai sair pelo lado. Então nós acreditamos no enchimento com o Espírito Santo. Pastor, em línguas. Nós não somos sensacionistas. Nós acreditamos que você pode falar em línguas. Não há problema nenhum nisso. Tanto que falar em línguas não é evidência principal de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Falar em línguas faz parte. Mas da lista dos dons, ele está entre os últimos.
não é evidência. A evidência de um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é um caráter transformado. Amém? Está claro aqui, gente? Sobre o Espírito Santo, o que nós acreditamos sobre o Espírito Santo? Então tá. E o homem? Por um ato, o homem foi criado por Deus à sua imagem, conforme a sua imagem e semelhança. O seu corpo foi feito do pó da terra, e do mesmo pó há de voltar. O Criador ordenou que o homem domine, desenvolva, seja um mordomo da criação, das coisas do Criador. O homem, qual é o propósito do homem? O homem, ele foi criado para glorificar o Pai. Ele foi criado para amar o Pai. Nós fomos criados para nos desenvolver com o Pai. João 15, verso 8. Meu Pai é glorificado quando a gente dá fruto. Então o propósito do homem não é fazer coisas. É que a gente tem essa mania de fazer coisas. Fazer coisas só revela aquilo que está dentro de você. Mas nós fomos chamados para glorificar glorificar o Pai. O homem foi chamado para glorificar o seu Criador. E o pecado? No princípio, o homem vivia em estado de inocência. Ele tinha perfeita comunhão com Deus. Certo, gente? Todo mundo está aqui? Mas o que aconteceu? Ele cedeu à tentação de Satanás, de um ato livre de desobediência contra o seu Criador. Então o homem pecou, e a Bíblia diz que o homem pecou, e todos estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. O nosso pecado nos separou de Deus. Se temos hoje doença, às vezes essa semana eu estava olhando para o caminho, eu brinquei, fiz uma brincadeira lá em casa, tá, gente? Mas não façam isso, eu fiz essa brincadeira. Tem uma coisa que acontece com as crianças chamada bronquiolite. Gente, essa doença é do inferno, né? É ou não é, gente? Gente do céu, é um inferno esse negócio. Aí eu falo, se ela não tivesse comido do fruto da árvore, nada disso tinha acontecido. Às vezes a gente participou disso também, não é verdade? Sim ou não? Porque se não fosse o nosso pecado, a gente estaria vivendo perfeitamente com o Pai. Mas nós iríamos pecar. Com certeza. Mas se fosse eu, seria diferente. Não, com certeza nós iríamos pecar. Bom, gente, se nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Onde está isso? Romanos capítulo 3, de verso 20. Nós temos Romanos 5, de verso 12 a 19. Tá bom? Você pode anotar aí sobre o homem, falando sobre a doutrina do homem. E salvação, gente? O que nós acreditamos sobre isso? Vamos lá? Acho que é o assunto que vocês mais queriam saber. Porque quando eu abro minha caixinha de perguntas no meu Instagram, todo dia alguém pergunta sobre a questão da salvação. Nós acreditamos, como batistas, que salvação não se perde, gente. Pastor, mas aquela pessoa que ia para a igreja, que ficou na igreja, essa pessoa se desviou, e ela foi para o mundo, ela começou a viver um monte de coisa no mundo, e agora ela está lá, vivendo no lamaçal. É simples. Eles saíram do nosso meio para que ficasse comprovado que eles nunca tiveram entre nós. A perseverança é uma evidência de que nós somos salvos. Pastor, mas o caso de Pedro, ele se arrependeu. Nós vamos continuar pecando. Nós não acreditamos na perfeição cristã como John Wesley acreditava. Eu não acredito nisso. Que um homem em certo momento não vai pecar como John Wesley pensava. Não, nós não acreditamos nisso. Nós pecamos, somos pecadores, nós merecemos a morte, mas a graça de Deus nos deu a redenção. Somos salvos pelo quê, gente? Pelo que nós somos salvos? Se Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer que somos salvos pela graça, então depende de nós. Tudo bem, pastor, mas mesmo que fosse
0,001% da nossa parte, o que ia acontecer? Já não seria mais graça. Sim ou não? Seria mérito humano? Graça e obras caminham em sentidos opostos, gente. Caminham em sentidos opostos. Ah, pastor, mas a pedra de tropeço, já sei qual que é. Hebreus capítulo 4, de verso 6. Ali é como se fosse um professor, gente, explicando assim, olha, uma vez que iluminados pela palavra, é a mesma coisa que você ingressar numa faculdade. Você não tem como voltar atrás. Então nós acreditamos que salvação não se perde. Amém, irmãos? Não vamos escutar no corredor, mas eu acreditava que perdia a salvação. Não, a salvação não se perde. Amém? Então vamos lá. Próximo. Vamos falar aqui sobre justificação. Gente, a justificação, como é que funciona? Nós somos regenerados, justificados, santificados e seremos glorificados um dia. Romanos capítulo 5, de verso 1 diz que nós somos justificados, certo? A justificação, ela é instantânea, gente. Não há degraus, ela é repleta, ela é final. Não há degraus, não há obstáculos. Então, por favor, pare de ficar falando que existe, aquele irmão precisa ficar se libertando. Quem acredita, não, mas nós precisamos fazer um processo de libertação nesse irmão. Não existe isso, gente. Quem precisa se libertar é quem não se converteu a Cristo. Então o que está acontecendo? Muita gente está falando para muita gente se libertar, é porque gente que não se converteu. Cristão, ele já é liberto. Ah, mas tem um povo falando de mapa espiritual. Quem já ouviu falando nisso negócio? Não, eu vou fazer um mapa espiritual. Gente, isso é espiritismo. Eu vou fazer um mapa espiritual da sua vida. Quem já viu isso? Não, nós acreditamos isso. Por quê? Se eu falar que essa pessoa, o seu João, precisa fazer libertação, eu estou anulando o que Cristo fez na cruz. Então, peraí, Cristo, olha só, você não adiantou o que você fez, tem que passar por um processo meu de oração de 7 voltas, de 20 voltas, de 30 voltas. E aí você faz a campanha de jejum, você faz a campanha disso, você faz a campanha aqui, coloca o manto, coloca o óleo, e vamos dar um jeito, e saiu, pronto, libertou, eu consegui libertar você. Certo ou não, gente? Então, por quê? Uma vez, quando você recebe a justificação, você já é liberto em Cristo. Você não está mais no reinado, você não está mais no reinado da lei, mas agora no reinado da graça. O que estava acontecendo com os Gálatas? Exatamente isso. Paulo estava instruindo a igreja de Gálatas, que é a carta mais polêmica. Dia 28 nós vamos ter uma imersão de Gálatas aí na igreja, hein, gente? Se você quiser fazer de graça, tá? Vai ser aqui na Salão Kids. Depois você procura lá na Uniatitude. Então, quando Paulo está escrevendo a igreja dos Gálatas, o que estava acontecendo? Os judeus estavam fazendo o seguinte: olha, vocês agora que são cristãos, vocês precisam fazer a circuncisão para se tornarem cristãos. Paulo fala, não tem nada a ver isso. Eles não precisam fazer circuncisão, não. Eles já são salvos pela graça. A graça já está aqui. Mas a graça não é barata, como diz o pessoal da hipergraça aí, certo? Não significa que eu tenho a graça, eu vou pecar de forma desordenada. Não, pelo contrário. Nos tempos da graça, o sarrafo aumentou. Porque no tempo da lei, o pecado acontecia quando eu cometia, eu consumia. Nos tempos da graça, só de olhar com intenção, eu já cometo o pecado. Então o nível sobe. O nível de busca de Deus agora ele aumenta, o sarrafo aumenta. Ou seja, nós precisamos compreender isso, sobre o que nós acreditamos. E por quê? Porque nós recebemos tantas pessoas de tantos lugares, de tantos pensamentos, e nós precisamos aqui unificar aqui o que nós acreditamos como doutrina. Quais são os pilares que regem o coração da nossa igreja? Então você está numa aula de doutrina, amém? Tá bom? Então é isso, nós acreditamos nisso, gente. Nós precisamos entender bem o que nós acreditamos sobre o poder da justificação.
Então, amém, gente? Não tem esse negócio de processo, disso, daquilo. O problema é que tem muita gente dizendo que é crente e que ainda não se converteu. Gente, o homem com o coração regenerado, ele é uma nova criatura. Quando Cristo entra no coração do homem, ele transforma aquele homem. Ele dá um novo coração. Ele tira o coração de pedra, dá um coração de carne, e agora aquele coração acessa o Criador. Amém? Isso é o que nós acreditamos sobre justificação. E por último, faltam alguns minutos, nós vamos terminar. O que nós acreditamos aqui como igreja? Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas, batizadas, após uma profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada em várias vezes no Novo Testamento. Certo? Vamos lá. Eu vou te dar uma base apologética para você. Hoje tem muita gente dizendo assim, olha, você não precisa congregar, porque a igreja somos nós, certo? Tem muita gente aí, o maior número de pessoas que crescem hoje são as pessoas desigrejadas. O que nós acreditamos como igreja? Por exemplo, antigamente, quando você vê a palavra eclésia, o que ela significava? Essa palavra chamados para fora, que era usada hoje, ela não consegue ser transliterada, essa palavra eclésia. Mas calma, já vou chegar lá. Não me dá um tempinho aqui para explicar. Vamos lá. O que acontece? Se tivesse uma guerra antigamente, por exemplo, entre Atenas versus Esparta, o que acontecia? O general da cidade, do comando do exército, ele fazia assim, ele ia de casa em casa, chamando as pessoas para uma eclésia, para uma reunião que tinha horário para começar, horário para terminar, e era uma reunião entre todas as pessoas. O que acontecia? Esse general fazia assim, eu vou chamar você responsável pelas finanças, você responsável pelos armamentos, você responsável por fazer isso, ou seja, e todos tinham que fazer o quê? Prestação de contas. E era totalmente institucionalizada. Sim, isso é igreja. Então eu não posso sair daqui agora e começar a falar assim, eu sou igreja. Não, igreja é uma reunião de pessoas regeneradas, que faz parte da igreja visível e também da invisível. Então, gente, quando a pessoa fala assim, eu não preciso da igreja, de maneira, da etimologia da palavra está errado, e no sentido de fé está errado, e biblicamente está errado, porque não deixemos de congregar, porque como é bom a gente congregar um com o outro. A igreja era isso, ela se reunia, e todos estavam ali buscando a Deus. E quem é o dono da igreja? É Cristo. Cristo é o dono da igreja. Os católicos apostólicos romanos, eles diziam assim, ubi Petros e ibi Ecclesia, onde está Pedro, aí está a sua igreja. As escrituras dizem, ubi Christos e ibi Ecclesia, onde está Cristo, aí está a igreja. O dono da igreja é Cristo. Ele é o fundador. Somente Ele, o único. A igreja só tem fundamento na pessoa de Cristo Jesus. Bom, gente, fechamos a nossa aula de hoje. Glórias a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, nós falamos um pouquinho hoje, rapidamente aqui. Eu quero fazer uma oração final com vocês, sobre o que nós acreditamos sobre doutrina. Pastor, eu achei que talvez você ia vir hoje falar sobre uma palavra assim, talvez da visão para encorajar. Gente, a gente sempre faz isso, todas as segundas-feiras que tem Atitude Vision, não é verdade? Mas é muito importante a gente firmar os nossos fundamentos. A palavra doutrina antigamente, ela vinha do conceito chamado ortodoxia, ortodoxa, tudo que é bom, é confiável, é agradável, e as pessoas cantavam nas ruas. É importante a gente entender por que a gente é salvo. Quais são os textos bíblicos? Gente, deixa eu fazer uma pergunta de verdade. Você tem decorado pelo menos uns 10 versículos bíblicos? Você tem ou não? Pelo menos 5 versículos bíblicos, você decora? Você tem de cor?
a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente está queimando mais a nossa solidez, e a gente está virando uma geração que não tem fundamento, cara. A gente precisa estar mais enraizado na palavra de Deus. A geração de hoje, ela está muito preocupada em experiências, em cultos com experiências. Cara, a maior experiência que a gente vai ter com o nosso Criador, buscando a palavra, a santa palavra. A música pode até assim ter uma cultura pop, a igreja até pode ser preta, ela até pode ter as luzes, mas a palavra não. A palavra é a palavra. Por isso que o pastor Josué, eu amo isso dessa igreja, gente, que o pastor Josué diz que todos os pastores só podem pregar sermões expositivos. É o texto, exposição, ilustração, aplicação. E eu amo isso dessa igreja, porque essa igreja é uma igreja contemporânea que fala com a sociedade presente, mas ela não perde os valores da doutrina dos apóstolos. Porque se a palavra está aqui hoje, é porque muitos homens e mulheres de Deus foram queimados vivos. Tinha um homem, já estou terminando, falta um minutinho. Tinha um homem chamado, nos primeiros séculos, chamado... Eu falei isso até esses dias numa consagração de líderes, chamado Atanásio. E ele é interessante que ele dizia o seguinte, Inácio de Antioquia, o nome dele. Ele disse assim nos primeiros séculos: estou começando a ser discípulo. Olha a frase dele, Inácio de Antioquia: estou começando a ser discípulo. Ossos quebrados, multidões de feras, tudo eu hei de aceitar, contanto que eu conheça a Cristo. Quem disse isso foi um cristão novo convertido entre os primeiros séculos. A geração de hoje diz assim: eu quero Jesus, eu quero as bênçãos, eu quero os milagres, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou seja, assim o vento leva. Sabe por quê? O que forma um discípulo são os desertos. Porque a religião, ela é demolida quando o homem passa pelos desertos. São nos anseios da vida é que as máscaras caem. E é nesses momentos que separa entre o joio e o trigo. Como eu e a pastora Nádia estávamos conversando hoje, vai chegar o dia do holocausto supremo. Mateus capítulo 7, o terrível sermão. Senhor, eu profetizei, eu fiz coisas maravilhosas, eu toquei na banda, não, eu fazia parte da recepção, eu fazia parte da integração, olha, eu era da música, eu era do LED, eu fazia isso, eu fui voluntário, olha, eu fiz uma cruzada evangelística. Apartai-vos de mim, eu não conheço você. Mas calma, o consolo desse texto é que, a partir do verso 20 ali, Jesus fala: aquele que vai estar no céu é aquele que faz a vontade do Pai. Isso que é lindo. Então, gente, voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho puro e simples. Voltemos à doutrina dos apóstolos. Não podemos esquecer que Deus é amor, Deus é fogo consumidor. Não podemos esquecer do que aconteceu com Ananias e Safira. Nós buscamos o Deus de amor, mas também um Deus que há temor, com reverência, com vontade. A nossa adoração precisa ser sincera, devota, entusiástica pela presença do grande eu sou. Lembra quando Moisés chegava perto dele? Eu sou. Quando estiveres, Eclesiastes capítulo 5 diz assim: quando estiveres na presença de Deus, sejam poucas as suas palavras, porque Ele está no céu e você na terra. Quando a glória veio no templo, todos ficaram com o rosto em terra. Quando Ezequiel escuta a voz de muitas águas, ele cai com o rosto em terra. Quando Daniel escuta a voz do grande eu sou, seus joelhos ficam trêmulos. Abacuque fica com o joelho trêmulo. Daniel, ele desmaia. Isaías desmaia, porque a gente não consegue suportar o peso da glória. Então, eu queria pedir para você ficar de pé e fazer uma oração comigo.
E nessa oração, eu queria causar uma reflexão para nós. Como está a nossa vida, gente? Como está a minha vida? Será que a gente está vindo para a igreja só por um ato religioso? Simplesmente por isso? Ou a gente está vindo para a igreja para buscar a presença do grande eu sou? Fica uma reflexão. Eu acho que a gente precisa ter mais temor pelas santas palavras. Eu falei no seminário esses dias, eu abri o seminário, eu falei para os seminaristas assim, porque certa vez um seminarista chegou lá no seminário e começou a ler a Bíblia de qualquer jeito. Eu falei, opa. Ele falou, o que foi, pastor? Peraí. Quando você lê o texto, se possível, de joelhos, tem que ter reverência para ler as Escrituras. Tem que ter reverência, gente. Isso é a coisa mais linda do mundo. Não podemos esquecer o que aconteceu em Neemias capítulo 8. Eles ficaram das 6 da manhã ao meio-dia, de pé, lendo as Escrituras. Neemias capítulo 9. Quando eles terminam de ler o livro, eles caem com o rosto em terra, com o peso da glória. O maior avivamento do Antigo Testamento. Leia Neemias 8. O avivamento começa na palavra.